Na semana passada, o humorista Renato Aragão foi internado no hospital por causa de um acidente isquêmico transitório. Ele sentiu uma tontura e, depois do diagnóstico, ficou 2 dias em observação e já está recuperado. O AIT é um bloqueio temporário da passagem de sangue para o cérebro e, em alguns casos, pode ser um sinal de risco de AVC, o acidente vascular cerebral. Para tirar dúvidas, então, sobre esse assunto, a gente conversa pela internet com a doutora Mariângela Gonçalves. Ela é neurologista, neurocirurgiã e presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. Aproveite, participe, mande sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Doutora, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Doutora, eu já pincelei aqui na minha introdução, mas você pode falar com mais propriedade, claro que um pouquinho mais de detalhes, se possível, para a gente começar explicando o que é esse AIT. Claro. Um ataque ou um acidente isquêmico transitório, a sigla AIT, ele é um episódio passageiro, como você bem falou, da perda da função neurológica. É causada por uma isquemia focal do cérebro, sem infarto agudo. Por recuperação completa, geralmente acontece em 1 hora. Pode durar alguns minutos ou até 1 hora. Geralmente, ocorre uma interrupção passageira no suprimento de sangue para parte do cérebro, o que leva a uma falta de oxigênio naquela região, naquela área. Assim como no AVC, o ataque isquêmico transitório, um coágulo, uma placa de gordura, chega nos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro e causa esse entupimento, fazendo com que as células daquela região parem de funcionar, elas param de trabalhar. Agora, doutora, quais são os sintomas? O Renato Aragão, por exemplo, teve uma tontura que até confundiu com labirintite. Tem alguns outros sintomas que podem ser o AIT? Existem vários sintomas, os principais deles que a gente tem que ficar atento é a fraqueza de um lado do corpo ou no rosto ou a dificuldade para falar. A alteração de um ou mais desses é sugestivo. E existe também um risco grande de apresentar um AVC isquêmico depois de um AIT. Então é importante a gente observar, além desses sintomas de fraqueza de um lado do corpo e dificuldade para falar, a idade acima dos 60 anos, a pressão arterial alta, acima de 140 de sistólica ou 90 de diastólica. É importante a gente pedir para o paciente sorrir. Você tem que avaliar o sorriso, pedir para levantar os braços ou falar uma frase. Por exemplo, eu moro no Brasil. Se ele tiver alguma alteração, o risco é alto dele ter. Geralmente dura entre 10 a 1 hora, 10 minutos a 1 hora. Se tiver mais de 60 minutos, é ainda mais grave. E se tiver diabetes, tem ainda mais risco de ter um AVC isquêmico depois desse ataque isquêmico transitório. Doutora, por que o ataque isquêmico pode ser um sinal de AVC? Ele pode evoluir para um AVC. Por isso que é tão importante a gente procurar um hospital, um centro médico, uma UPA, para investigar. É importante fazer essa investigação. Ele tope e ele pode não ser temporário, ele pode continuar ali, aquele coágulo, aquela placa de gordura. Por isso, em 20% das pessoas que têm um AVC, elas têm previamente um ataque isquêmico transitório nas horas ou nos dias precedentes a esse AVC. Doutora, o paciente que procura um médico ou uma unidade de saúde com esses sintomas, geralmente quais exames são feitos? É importante fazer sempre uma tomografia de crânio. Se a tomografia está normal, é confirmado o diagnóstico de ataque isquêmico transitório se ele tem aqueles fatores de riscos e os sintomas. É importante também, o mais breve possível, realizar o exame do coração, um ecodoppler de carótides e artérias vertebrais, um eletro e os exames de sangue, os exames laboratoriais, para a gente poder começar o tratamento. Se os sintomas passarem, doutora, no período esperado para um ataque isquêmico, e se os exames não apresentarem nada fora do normal, ainda assim existe algum tipo de acompanhamento depois disso? É super importante acompanhar pelo risco de desenvolver esse AVC, então é importante caminhar para uma unidade de atenção primária para gerenciar esses cuidados e orientar sempre que tiver algum sintoma sugestivo, ligar para atendimento móvel de urgência, para o SAMU, para o 192, ou procurar uma emergência de uma unidade hospitalar próximo de casa se surgir algum novo sintoma. Agendar sempre uma consulta também no ambulatório até 7 dias desses sintomas iniciais. Tem que ter uma vigilância constante. Importante lembrar que 90% dos casos de AVC são evitáveis, a gente pode prevenir, mesmo que o envelhecimento, os fatores genéticos possam aumentar esses riscos. Então, as questões de saúde, como pressão alta, diabetes,
e outras relacionadas à isquemia são importantes de serem monitoradas. Até porque, doutor, assim como pode evoluir, se ele for acompanhado, tratado de forma adequada, esse ataque isquêmico pode não causar nada mais sério, né? Com certeza. O tratamento geralmente que a gente faz com o paciente que já teve um ataque isquêmico transitório é aspirina, a gente usa antiagregantes plaquetários, simvastatina se tiver alteração de colesterol, existe uma série de medicações que o seu médico vai passar, pacientes com pressão alta, é importante ajustar o antihipertensivo, não fazer aquela consulta há 1 ano e depois não voltar mais no seu cardiologista, é importante no seu clínico ter esse acompanhamento, principalmente se a sua pressão estiver acima de 140. Alguma faixa etária é mais atingida, doutora? Também é mais homem, mais mulher? É mais comum nos pacientes idosos, dependendo da faixa etária, os homens, as mulheres são mais atingidas de formas mais jovens, assim como o AVC isquêmico também é. Porque, na verdade, aí você vê que 20% dos casos de AVC têm um ataque isquêmico transitório. Então, os pacientes idosos e acima de 60 anos é um fator de risco para ter o AVC isquêmico, quem já teve um ataque isquêmico transitório. Então, cuidado com o envelhecimento e esses fatores genéticos, eles podem aumentar o risco do ataque isquêmico se transformar no AVC. Tem mais fatores de risco? Você citou, né, a idade, acho que diabetes, né, hipertensão, tem outros também? Na verdade, o que a gente recomenda é parar de fumar, não abusar o álcool, praticar atividades físicas regulares, reduzir o consumo de açúcar, principalmente para evitar o diabetes, reduzir o consumo de sais, de gorduras e controlar sempre o excesso de peso corporal. Essas mudanças elas são capazes de minimizar os riscos das doenças cerebrovasculares. Doutora, o Juarez de Barra Mansa diz que já teve esse ataque isquêmico 2 vezes. Se isso pode se repetir uma terceira. Pode sim, com certeza, e por isso que ele tem que manter esse acompanhamento. Quem já teve um ataque isquêmico transitório tem maior risco de evoluir para um AVC. Por isso que é importante esse acompanhamento no posto de saúde, no seu médico, para você conseguir controlar todos esses fatores de risco para você evitar que você tenha um próximo e ainda pior, porque o ataque isquêmico transitório ele é temporário, é transitório, passageiro, mas ele pode evoluir para um AVC isquêmico, que é permanente, onde ocorre aquele dano no tecido cerebral que não se recupera. Muito bem, conversamos com a neurologista Mariângela Gonçalves. Doutora, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigada, boa tarde. Obrigado.